Olá pessoal, nessa videoaula eu quero mostrar para vocês como inserir e manipular portas e janelas. Tudo começa com um bom template. Quando você tem um template onde as suas esquadrias estão carregadas, pelo menos as que vocês mais usam, tá? Isso facilita muito o seu trabalho. Eu vou chamar aqui, por exemplo, a inserção de portas. E aqui no meu template eu tenho vários tipos de portas: porta de canto, porta de correr. Então, são várias famílias com alguns elementos. Eu posso, por exemplo, escolher uma porta de correr de 2 folhas e alterar essas medidas, tá? Criar um novo elemento ou mesmo alterar esse elemento existente. E assim funciona com janelas também. Eu vou inserir aqui uma porta simples, tá? De 80 por 2,10. Veja que eu chego perto da parede, eu encosto o cursor aqui, ele já mostra para mim como vai ficar a janela, a porta nesse caso. De um lado da parede, do outro lado. Tá? Se eu quiser inverter o sentido de abertura, basta pressionar o espaço. Eu inverto pressionando espaço. Então, se eu quiser colocar nessa parede, tá? Nessa aqui eu tenho que inverter. Aqui eu tenho que inverter novamente. Então, eu vou inserir aqui. Notem que aparece uma cota temporária. Na parte de baixo ali eu tenho 1.12. Tá? E conforme eu for movimentando aqui, eu posso visualizar e colocar na distância que eu quiser. Eu clico, eu já tenho a parede aberta, a porta colocada e a distância aqui, ó, em uma cota temporária. Se eu quiser alterar essa distância, basta clicar e digitar a distância que você quer. Já tenho inclusive aqui a minha indicação de porta, porta P2. Essa indicação, esse tag, ele já foi editado, tá? O normal do Revit, ele não vem dessa forma. Se você quiser editar, tá? A gente vê isso na parte avançada, tá? Você pode clicar simplesmente nele e editar família, tá? Isso a gente não vai ver aqui, tá? A gente só vê isso na parte avançada, tá? Mas você pode, se você quiser mexer, você pode tá editando essa família aqui. Eu vou fechar, não quero salvar, volto aqui para portas e janelas, tá? Eu vou mudar essa distância, vou colocar um pouco menos. Então basta selecionar a porta, ele já me dá as cotas temporárias, tá? Se eu quiser mudar essa porta para essa parede, basta selecionar um novo hospedeiro. Então eu tenho a porta selecionada, eu vou pedir um novo hospedeiro, tá? Eu clico aqui e seleciono essa nova parede. Eu tenho aqui as setas para inversão da porta, então eu posso clicar nessas setas, eu inverto para lá ou inverto para o outro lado da parede. Eu volto aqui a controlar a distância. Se eu quiser alterar a medida da porta, eu tenho aqui porta de 80 por 2,10. Então aqui na caixa de propriedades eu posso alterar. Eu venho em editar tipo, aí dessa família eu já estou editando o elemento 80 por 2,10. Eu posso renomear esse elemento, tá? Ou eu posso duplicar. Eu já tenho aqui várias portas configuradas, tá? Que eu já fiz esse trabalho. Mas vamos supor que eu queira aqui uma porta de 1 metro, que não tem. Então eu vou duplicar, vou dar um nome para ela, ó, 1 metro por 2,10. Tá. Aí eu vou alterar as medidas, altura 2,10, largura, ao invés de 80, 1 metro. Vou dar um OK. Eu tenho aqui uma porta de 1 metro. Já foi alterada a minha porta, eu só vou alterar novamente a distância dela. Então eu tenho aqui, note que o número que era P2 agora já é P19, já foi criado, incrementado a porta. Se você montou uma tabela de portas, olha,
já vem aqui configurado, largura, altura. Isso depende de um bom template, como eu falei anteriormente, e o meu template já tem essas tabelas. Vou voltar aqui para minha planta. E se eu insiro a janela, eu tenho todas essas possibilidades também. Então eu vou aqui inserir janela. Ó, tem uma janela pequena, de 1 metro por 1 metro. Tá? Notem que o template já vem com tudo isso de janela. Tá? Evita de ficar carregando, então você ganha muito tempo. Então quanto mais você trabalha no Revit, mais tempo você ganha. Que você vai montando o template, vai montando suas famílias, e vai deixando tudo carregado, tudo pronto para ser usado, então você vai ganhando muito tempo. Eu vou colocar aqui uma janela com 2 folhas, tá? Com 1,40 m. Tá? Aí eu venho, encosto aqui e clico. Selecionando a janela, eu tenho como controlar aqui a altura do peitoril, tá? 1,10 m. No caso aqui, o peitoril vai ser de 1 metro, então eu vou colocar 1 metro aqui. Lembrando que essa medida de 1 metro, ela é a partir do nível, tá? Do nível definido. Então, se você tem um corte, tá? E está desenhando no nível mais alto aqui, 1,55, então você tem que somar essa altura do peitoril com esse nível aqui. Tá? Vou voltar aqui. Na verdade, você tem que somar com o piso, com o deslocamento do piso, tá? Não é com esse nível, é com o deslocamento do piso. Se o piso está mais alto, 15 centímetros, por exemplo, então você tem que adicionar esses 15 centímetros ao seu peitoril, para que fique corretamente. Então, se o seu piso aqui tiver com um nível maior, então tem que ser acrescentado aqui. Da mesma forma que nós podemos alterar as medidas da porta, nós podemos alterar também da janela. Então selecionei, eu venho em editar tipo, 1,40 m, tá? Esse é o nome desse elemento. Então eu posso duplicar. Vou criar um elemento aqui de 1,90 m por 1 metro, com peitoril de 1,10 m. Então isso aqui é só um nome. Aqui que eu vou colocar as medidas, 1,90 m, altura 1 metro, ok. E aqui eu tenho ela já alterada. E notem que o nome aqui também já alterou. Você pode centralizar essa janela simplesmente colocando uma cota. Você pega o centro e pega a parede. Colocou, igualou, clicou nesse EQ. Você iguala as distâncias. Ok. Olha, as distâncias estão iguais. Então, posso até tirar esse aqui daqui. E eu posso, por exemplo, copiar essa janela. Quando eu copio, vou copiar ela mais para cá. Quando eu copio, ela vem sem a tag de identificação. Aqui eu tenho, tá? Ela vem sem essa tag. Isso pode ocorrer algumas vezes no seu projeto. Tá? Para colocar essa tag, tá, de forma automática, você vem aqui em identificador, identificar todos os elementos não identificados. Clica aqui. E você tem aqui, ó, para selecionar o que você quer identificar. No nosso caso, ó, informações de janela, identificador de janela. Aplica. Está aqui a nossa tag. Tá, isso funciona para portas também. Bom, pessoal, por enquanto é isso. E até a próxima aula.